fãs de esporte, está começando mais uma edição do Sport Center para vocês e temos o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e é o Galo. No último minuto, o Minda fez esse gol aí que deu a classificação ao Galo. Tinha empatado a primeira partida e venceu o segundo jogo por 1-0 e está nas quartas de final. Olha, Gustavo Zupac está ao meu lado. Vai dar um pouco de polêmica, porque sempre dá, mas também porque o árbitro fez que ia acabar o jogo, mas esperou o último ataque do Galo aos 49 minutos. O jogo terminou aos 50, pessoal. Tudo bem, Marcela? Uma ótima noite a você, ao fã de esportes. É um jogo que foi definido literalmente no último lance. Tudo levava a crer que seria definido de fato nos pênaltis, o classificado entre Galo e Juventude. A bola longa do Lianco e a bola no pé do Lianco foi uma tendência no jogo de hoje. A gente pode falar um pouco sobre isso, sobre como o Juventude permitiu apenas que os zagueiros do Galo tivessem tranquilidade para trabalhar essa bola. Da bola longa do Lianco, a bola espirra na zaga e cai no pé do Alan Minda, que foi uma das alternativas do Barba Domingues para o segundo tempo. E aí, no último lance do jogo, o árbitro espera o lance acontecer e o Minda faz o gol da classificação num jogo muito duro, né? Um jogo que nem foi tão bem jogado durante a sua totalidade, né? Acho que a gente pode dividir um primeiro tempo de ataque contra a defesa do Galo contra o Juventude, mas de pouca inspiração, um primeiro tempo tecnicamente ruim, um segundo tempo ainda com o Galo tomando iniciativa, mas um segundo tempo mais aberto, de mais finalizações, de mais chances dos goleiros trabalhando mais, o Everson operando milagre, né? E quando parecia que iria de fato para os pênaltis, a última bola cai no pé do Alan Minda, e de pé direito ele faz o gol da classificação. Para a reclamação, a gente vê aí as imagens direto do Alfredo Jaconi, recuperadas, né? Terminou há pouco o jogo, dos jogadores reservas, titulares, comissão técnica, galera do Juventude queria o fim do jogo. O árbitro aparentemente ia terminar o jogo, mas esperou a última bola. A última bola faz parte do jogo e na última bola o Minda fez o gol da classificação. Galo nas quartas de final. Daqui a pouco a gente vai mostrar com detalhe a imagem do árbitro, quando ele ia realmente apitar. Inclusive, na transmissão mostra que ele coloca o apito na boca para apitar, né? Ele tinha dado 4 minutos de acréscimo, estava nos 48 minutos, ele estava ali esperando o finalzinho dos 48 para chegar aos 49 e apitar, e esperou a última bola. E aí o negócio partiu para cima dele, foi complicado e os jogadores do Juventude vão falar muito sobre isso. Porque alguns, claro, vão alegar, mas você já estava com um apito na boca, eu já estava esperando o final. Mas não tinha apitado. Uma coisa é colocar o apito na boca, outra coisa é ter apitado e terminado. Exatamente. O jogo não terminou. O Juventude estava esperando esse empate para ir para os pênaltis, para ter ainda mais esperança de uma classificação, mas isso não aconteceu. Já estamos mostrando os melhores momentos, inclusive com essa bola na trave no primeiro tempo, Zupac. Sim. Foi um Galo que deu trabalho no primeiro tempo, mas um Juventude que também fez o Everson fazer pelo menos uma grande defesa. Há uma diferença de nível técnico bastante grande entre as duas equipes, né? O Juventude é um time de Série B, o Galo é um time de Série A, e isso ficou flagrante no jogo. Então a proposta do jogo foi o Juventude do Barbieri com linha de 5, marcando muito, tentando sair em contra-ataque, mesmo jogando em casa. E o Galo do Eduardo Domingues tentando tomar iniciativa, controlando o jogo e tentando encontrar espaço, mas teve dificuldade para encontrar espaço, né? A gente já vê lances do segundo tempo, esse contra-ataque que o Natanael não conseguiu dar o passe nem para o Cassierra, nem para o Vitor Hugo e acabou batendo para fora. Algumas movimentações interessantes do Galo. Hoje o Galo começou com o Vitor Hugo e Bernard invertidos, né? O Bernard jogando mais por dentro, próximo ao Cassierra, e o Vitor Hugo mais como meia da esquerda para dentro. Na direita, o Coelho jogando muito aberto, na amplitude, praticamente em cima da linha lateral. E o Natanael vindo mais por dentro, fechando em diagonal. Movimentações que o Barba Domingues tentou fazer para que o Galo tivesse caminhos para furar o bloqueio defensivo da equipe do Juventude. Tá aí o milagre que o Everson faz no segundo tempo. Essa é a grande defesa do jogo. A grande chance da equipe do Juventude. Só que essas alternativas que o Eduardo Domingues tentou na primeira etapa não surtiram tanto efeito. O Galo controlou o jogo, mas teve dificuldade para criar chance. No segundo tempo, ele inverte. Bota o Bernard na ponta esquerda, onde o Bernard costumeiramente jogou a carreira inteira,
traz o Vitor Hugo para dentro. E o Vitor Hugo é o jogador que dá mais dinâmica para esse meio campo e ataque do Galo. E aí o Galo começou a conseguir trabalhar melhor a bola no segundo tempo, trocar mais passe, chegar um pouco mais em construção, exigindo um pouco mais do Jandrei. O Galo foi melhorando, né? A gente vê aí mais uma chance, a bola cai no pé do Igor Gomes, né? Que bate de perna esquerda, mais um jogador que veio do banco. Curioso é que o Minda entra justamente no lugar do Vitor Hugo, que vinha se destacando, mas cansou também e acabou saindo. E dos pés do Alan Minda sai o gol da vitória da equipe do Galo. Não foi um jogo fácil, o Galo não é um time que constrói em volume de grandes chances, não é esse o DNA do Galo, do Eduardo Domingues até aqui. Dentro dessa dificuldade, foi numa bola longa do Lianco, que a bola sobrou para o Alan Minda e o equatoriano fez o gol da classificação do Galo rumo às quartas de final. 0-0 na ida, 1-0 na volta. Bem apertadinho, mas o Galo garante vaga nas quartas. Pois é, eu tô olhando aqui, sabe qual foi o minuto do gol? 48:59. É isso. Quando faz o gol. E assim, ele tinha prometido o jogo até 49, é claro que ele não ia acabar aos 49. Mas ele estava esperando chegar aos 49 para apitar. E por que tá certo? Não tinha chegado aos 49, que era o mínimo que ele tinha dado. E ele não é obrigado a terminar aos 49. Sim, claro. Né? Quando ele dá os acréscimos, é o tempo mínimo. Ele não pode acabar antes. Mas, eventualmente, ele pode acabar depois. Ainda que, nesse caso, o gol tenha saído antes de virar 49. Se ele estava com um apito na boca ou não, isto é quase que secundário dentro da análise, né? Olha aí, ó. O jogo estava valendo, a bola longa, o árbitro esperou o lançamento do olha aí o movimento que ele faz, opa. Se o Lianco demora mais um segundo... o jogador ele pode falar, né? Eu não fui pra defesa ou eu não tentei tirar essa bola porque eu tinha certeza que o árbitro iria apitar. Vamos supor que por um acaso algum defensor tenha deixado de ir pra bola porque ele viu o árbitro levar o apito à boca. Se o árbitro não apitou, não importa. Né? E aparentemente o árbitro não apitou, né? Vamos lá. Pois é, bom, mas isso vai ser visto, claro que isso vai ser falado e claro que o torcedor do Galo não tem nada a ver com essa história e vai comemorar e vai torcer demais. E a gente vê também o Domingos já no finalzinho da partida fazendo um movimento, tirando o Alan Franco, colocando mais atacantes, o próprio Minda entra também. Eu tinha a impressão, inclusive, que ele tinha entrado no lugar do Alan Franco, depois você falou que não foi no lugar do Alan Franco, foi do Vitor Hugo. Mas ok, ele faz esse movimento de colocar o time mais para frente. O time melhora com as mudanças do Domingues? O time fica mais agressivo. Assim, no segundo tempo, eu já achei o time trabalhando melhor a bola no campo de ataque do que em comparação ao primeiro tempo. Mas ele foi mexendo no time para tentar trocar as peças de frente para tornar o Galo ainda mais agressivo, né? Porque, assim, ainda que o jogo fosse fora de casa e a gente saiba que nunca é fácil jogar no Alfredo Jaconi, é um estádio muito característico, né? É um lugar muito peculiar, os jogos em Caxias do Sul são sempre muito peculiares. Sim. O Galo era o time melhor no confronto e o Galo tinha que o Galo não fez o seu dever de casa, então teria que buscar a vitória fora. E ele foi trocando o time para tornar o Atlético mais agressivo e de fato isso aconteceu. Como eu falei, quando a gente vê os grandes jogos do Galo, do Barba Domingues, não são jogos de uma produção ofensiva exuberante. É um time que quando vai muito bem, marca bem, tem uma transição forte, é um time que está buscando esse DNA nas mãos do técnico argentino. Hoje ele enfrentou um time que se defendeu demais, um jogo que exigiu do Galo o tipo de trabalho com bola que nem sempre é tão confortável para o time de Belo Horizonte. Então ele foi buscando recursos e olhou para o banco de reservas com o Igor Gomes, com o Dudu, com o Alan Minda, jogadores em diferentes momentos de carreira e de temporada, mas que têm vocação ofensiva. E foram esses jogadores, especialmente o equatoriano Minda, que acabou dando a vitória para o Galo e a classificação para as quartas de final. Zupa, agora o que o Barbieri vai pegar, porque você vê que a defesa do Juventude, ela tá mole mesmo ali, né? Tá aquela coisa meio fofa, todo mundo mais devagar quando acontece o gol no último minuto. E é claro que o Maurício Barbieri, ele vai usar isso e vai falar, gente, pela madrugada, pelo amor de Deus, mas não faz um negócio desse, espera acabar a partida para depois vocês pararem de jogar. Porque é muito claro, a defesa do Juventude para no momento do ataque do Galo, mas aí o árbitro, que também ia parar, resolve seguir e aí acontece o que aconteceu. É de colocar no DVD e falar, olha o que não pode acontecer. O jogo só termina quando acaba, o juiz apita. Especialmente num jogo em que o Juventude se defendeu muito bem. Né? Exatamente. A gente tem falado nos dois últimos, para ficar do futebol gaúcho, a gente tem falado do Inter nos dois últimos jogos, como o Inter se defendeu de maneira excelente de excelência mesmo, contra a Flamengo e contra a Corinthians. O Juventude
Juventude fez praticamente isso contra o Galo hoje, né? A proposta era essa. Time com 3 zagueiros, os alas baixaram. Em dado momento do segundo tempo, a linha de 5 virou linha de 6. Era um 5-4-1, só o Safira à frente. Ou um 6-4-0 com o Safira baixando. Então, o Juventude fez o trabalho defensivo de maneira muito competente durante quase todo o jogo. E aí, na última bola, inclusive esse nível de desatenção, a gente viu, os jogadores do Juventude praticamente trombaram e a bola bate e sobra pro Alan Minas, né? Então, é uma infelicidade. Até onde é infelicidade, até onde é desatenção, desconcentração, falta de concentração, erro técnico. Aí é uma questão para avaliação da comissão técnica. Mas para um time que trabalhou a sua linha de maneira tão competente durante o jogo, tomar um gol por uma falha de desatenção no último lance dói, né? Independentemente se o árbitro estava com o apito na boca ou não, o Juventude não podia ter comido essa bola. Bom pro Alan Minda, que ganhou um presentaço, a bola caindo no pé dele e ele faz o que tinha que fazer. Pois é. O Galo sofreu mais do que deveria sofrer contra o Juventude? No confronto sofreu, especialmente no jogo de ida, né? Porque o jogo de hoje teve a tônica que teve, especialmente porque o Galo não fez o que tinha que fazer em BH. Porque se o Galo vence em Belo Horizonte, que era o que se esperava, o jogo de hoje teria outra proposta. O Juventude não ficaria tão atrás. O Juventude ou tentaria, né? Não sei se conseguiria, mas tentaria sair um pouco mais para buscar resultado dentro de casa. Então, o confronto teve essa narrativa que foi dramática para o Galo conseguir a classificação, que acabou expondo o Galo ao tipo de jogo que ele tem dificuldade neste momento de temporada, que é o jogo de controle, de achar o espaço quando não há espaço, porque o jogo de ida não fluiu como se esperava, ainda que o time tenha criado chances, ainda que um pênalti não tenha sido marcado para o Atlético, né? O Galo deveria ter tido um pênalti a seu favor marcado no jogo de ida e não teve, mas o confronto era para o Galo ter sobrado um pouco mais, né? Não se esperava que 1-0 no agregado, no último lance do confronto, definiria um jogo entre o Atlético e o Juventude. Vamos lembrar que o Juventude eliminou o São Paulo, derrubou um gigante da Copa do Brasil, mas há uma diferença técnica bastante grande. Talvez o confronto desta... Não, acho que Palmeiras e Fortaleza é mais. Depois de Palmeiras e Fortaleza, o confronto mais desigual desta fase da Copa do Brasil. Mais do que Cruzeiro e Chape também? A Chape é um time de Série A, né? Mas ainda assim, Série A, no momento em que vive, você vê uma equipe que não um pouco mais acelera. competitiva do que o Cruzeiro. Aliás, outro 0-0. Teremos a definição do jogo da volta, dessa vez em Belo Horizonte. Pois é, e a gente espera que o que a Chape vai fazer? Vai ficar na defesa, e aí que fique na defesa até o final do jogo, até o último segundo da partida, até o juiz apitar. Mas realmente, assim, eu imagino a dor do torcedor do Juventude agora, a dor dos jogadores do Juventude por esse momento, depois de ter sofrido os 90 minutos desse segundo jogo e do primeiro jogo também, porque foi desse jeito. Teve aquela esperança de que poderia levar para os pênaltis, e aí nos pênaltis tudo poderia acontecer. E agora está lamentando demais, principalmente a parte financeira. Porque o que vale para um time como o Juventude, com todo respeito ao Juventude, não é pensar em um título ou até chegar numa final para se classificar para a Libertadores. Não é isso. É simplesmente chegar o mais longe que dá para ganhar esse dinheiro que a Copa do Brasil oferece, e é bastante. A gente tem 2 times da Série B, né? Acho que não escapou ninguém. Acho que só o Juventude e Fortaleza chegaram nessa fase oitavas de final. E isso, a essa altura, para eles, já vale bastante, já é uma conquista chegar entre os 16 melhores da Copa do Brasil para um time de segunda divisão. Financeiramente, imagino que já seja além do que o Juventude projetava inicialmente. Mas quando você está tão perto, não da classificação, mas de brigar por ela nos pênaltis, que valeria uma vaga de quartas de final, valeria a premiação, valeria a bilheteria de uma próxima fase, né? Outro jogo contra algum outro time gigante do futebol brasileiro, tem essa questão também. O Juventude não seria campeão da Copa do Brasil, mas o mais longe que ele pudesse ir, melhor seria para os caixas de um time de Série B que teve uma redução drástica de receita quando cai da Série A para a Série B. Juventude que já foi campeão, né? Em 1999, time do Loris Sandri, Juventude que já venceu a Copa do Brasil. Vamos colocar, então, aquele lance polêmico do pênalti, se foi ou não no Dudu. É um lance do Natano no Dudu e é nos momentos finais. Você achou que foi pênalti, Zupa? Eu não fiquei com essa impressão, não. Eu fiquei mais com a sensação de que o jogador do Juventude pega a bola e que foi mais um choque involuntário, né? No instante, o Dudu acaba caindo. Esse lance eu não marcaria, não. Teve um lance também acho que contra o Juventude também, no começo do segundo tempo, em que a bola pega na perna e depois no braço do jogador do Juventude, como pega primeiro no joelho e depois no braço, também não houve pênalti. Eu não marcaria esse pênalti no Dudu, que entrou no segundo tempo pela ponta esquerda. Tá aí, mais uma vez o lance. Também fiquei com essa impressão que
A bola bate no Dudu e aí meio que escorrega, mas bate depois no Natan primeiro e depois eles acabam se trombando.